louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor deixou sobre a sua igreja o seu Espírito. E uma das obras do seu Espírito também é nos ensinar sobre todas as coisas que Jesus disse. E nós pedimos para que nessa manhã o conselho do Senhor esteja sobre nós, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento, desatando o nosso coração, não para novas informações, mas para a revelação e para as chaves que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito e nos aperfeiçoar enquanto filhos de Deus. Por isso nós pedimos para que o espírito de revelação e de sabedoria do Senhor venha sobre nós nessa manhã, operando em nosso entendimento, quebrando padrões de religiosidade, quebrando sofismas, quebrando estruturas de engano que impedem que a gente avance na verdadeira vontade do Senhor através do seu conhecimento. Amém. Por isso, Senhor, venha com unção, vem com a glória que despedaça todo jugo. O Senhor sabe que hoje eu estou muito cansado fisicamente, porque esses dias foram dias muito intensos de trabalho, de labuta, de serviço, de missões, assim como nossos irmãos que estão aqui também, que vieram de uma semana de muita correria, mas nós pedimos para que nessa manhã o Senhor alcance o nosso coração com o descanso do Senhor, e que a partir desse descanso do Senhor, o Senhor nos faça perceber, nos faça ver, enxergar, discernir a sua soberana vontade, e pelo poder do seu Espírito o Senhor nos aperfeiçoe a avançarmos na natureza de filhos de Deus, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho hoje sobre cristologia. Esse é um dos temas mais importantes no que diz respeito à espiritualidade. A gente vem de um sistema de ensino que eu estava conversando ontem, com alguns irmãos. A gente foi fazer uma atividade de missões urbanas, Foi o Mesa com Cristo, que o Gladson lá do PPI, do Cenáculo, todo ano faz. E aí esse ano eu voltei a estar junto com ele, A gente começou isso e agora eu voltei de novo a estar junto, porque pense em gente que gosta de rua, eu gosto de rua também, sabe? E ontem para mim foi muito, muito poderoso e muito violento, porque eu fui confrontado pelo Senhor em dimensões assim muito peculiares no meu próprio coração acerca do ser filho de Deus, Então, resumindo já, é claro que a gente vai tentar construir um esquema, um sistema para facilitar a nossa compreensão, mas se de tudo o que a gente vai tentar conversar hoje, um dos fundamentos principais é que todo esse processo de espiritualidade que nós estamos inseridos, ele tem fundamento em Cristo, e a partir de Cristo, a nossa natureza enquanto filho de Deus, Então, já resumindo tudo aquilo que a gente vai tentar construir hoje, está basicamente relacionado a isso. Pode passar, irmão? Eu queria começar com as Escrituras, Eu não quero começar com teoria, não quero começar com o pensamento filosófico, teológico, que grandes homens de Deus construíram ao longo da história, embora isso seja importante para a gente ter uma clareza melhor sobre o assunto da cristologia, mas eu quero começar com o que o Evangelho diz. A gente precisa entender que a cristologia nada mais é do que o estudo e o conhecimento da pessoa de Jesus, tá certo? Então, para a gente ter uma clareza sobre quem Jesus é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele fará, sobre o que Ele está fazendo em nós e deseja fazer através de nós, a gente precisa começar pelo Evangelho. Aqui sim. Tá, obrigado. A gente precisa começar pelo Evangelho. E lá em Colossenses capítulo 1, quem quiser abrir pode ficar à vontade, mas ali já está projetado. Essa tradução que eu estou usando aqui é a NVI. E sobre Jesus, o texto que Paulo disse lá aos Colossenses, do versículo 12 ao versículo 20, diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse primeiro versículo aí, Paulo ele já está de forma categórica falando sobre aspectos da obra redentora de Cristo na cruz.
E um desses aspectos foi: se nós estávamos em um outro tempo, aprisionados nas trevas, através do nascimento, da encarnação, do sacrifício e da ressurreição de Cristo, nós fomos retirados desse lugar de domínio e fomos transportados para uma outra esfera espiritual. Então, existem duas dimensões aí que que Paulo vem apresentar nesse primeiro versículo. Primeiro, é uma realidade de treva, e segundo, é uma realidade de restauração e de libertação. Então, sem Cristo, nós estávamos nessa primeira condição, mas em Cristo, nós fomos transicionados para essa segunda estrutura, que é o reino de Deus. E aí ele continua ali dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem invisível de Deus, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui ele está continuando a abordagem sobre aspectos da obra de Cristo. Então ele diz que outro aspecto da obra de Cristo foi a remissão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. E aí ele fala que Jesus ele é basicamente a imagem do Deus invisível. Então, se Deus ele não poderia ser visto aos olhos humanos, em Cristo ele poderia ser contemplado por toda a humanidade. Amém. E aí tem um salmo lá de Moisés. Moisés era salmista também, viu? Salmo 40, no salmo de Moisés, lá no versículo 17 e 18, Moisés ele vai dizer assim, ali o contexto revela a sua glória aos seus servos, aos seus filhos, revela as suas obras aos seus servos, aos seus filhos, manifesta a sua glória, fortaleça o trabalho das nossas mãos, para que a beleza do Senhor, a imagem do Senhor resplandeça sobre nós. E isso é muito poderoso, porque se Paulo está dizendo aos Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível, provavelmente o lugar que Moisés estava falando no Salmo é um lugar de contemplação da pessoa de Jesus, que é a própria imagem do Deus invisível. Então, se nós quisermos ver a Deus, aí existem alguns princípios, que o Evangelho nos ensina. A gente precisa ser santo, exercer a prática da santidade, ser santificado, porque sem esse padrão de santificação ninguém verá a Deus. Mas a gente só pode ver a Deus a partir da figura de Jesus, porque Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Paulo continua: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E antes de todas as coisas existirem, tudo foi feito por Ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o primogênito de toda a criação dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai. Isso aqui muda tudo. Porque a religião, ela nos ensina a conhecer Deus como Deus. Mas a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que Deus não existe. Deus é. Deus ele não é um ser criado. Ele subsiste em si mesmo e toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Então, quando Paulo ele fala ali esse versículo 20, ele começa a trazer a característica da pessoa de Deus, que é a paternidade. Então deu para entender porque eu falei que um dos fundamentos da cristologia é quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele fará em nós enquanto filhos de Deus. É um único ponto. Então, se Paulo ele está dizendo aí que porque foi do agrado do Pai, não foi do agrado de Deus, existe uma característica específica que Deus tem feito. E se em Cristo nós fomos retirados das trevas e trazidos para o reino de luz, Ele agora se tornou o primogênito entre muitos irmãos, porque Deus é um pai de família.
aonde todos os seus filhos têm um sobrenome, que é Cristo. Amém? E aí ele continua: toda a plenitude de Deus habitasse nele, que, havendo por ele feito a paz no sangue da sua cruz, e por meio de quem reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Isso aqui também traz para nós alguns pontos importantes que a gente precisa pensar, compreender e realizar. Eu quero hoje tentar ser um pouquinho prático, trazer algumas questões que possam nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento enquanto filhos de Deus. Que às vezes a gente fica só na ortodoxia, conhecimento, informação, estudo, mas e a resposta? A resposta falta. Então, olha um dos princípios que Jesus disse: é dando que se, quanto mais dermos a vida de Deus que está em nós vamos receber a vida de Deus que está em Cristo, e que também é repartida sobre o seu corpo. Então, a partir disso, é uma funcionalidade, é um movimento. A gente já aprendeu lá na nossa Siga-me, para quem já fez, para quem não fez, faça. Eu não quero problema seu, faça. Você é obrigado a fazer. Você não tem que querer, graças a Deus. Então, fomos salvos, estamos sendo e seremos. Assim também é o processo daqueles que em Cristo recebem poder para se tornarem filhos. E aí eu quero ir agora para algumas questões mais conceituais. Pode passar, irmão, por favor. Eu tentei montar um esquema aqui. Eu não sou tão bom em esquema quanto Dan, quanto Rodrigo, quanto Julinho, quanto Mauro, quanto Bonfim. Deus é mais, chegou? Mas eu tentei ali construir um pequeno esquema para nos ajudar a entender esse processo de manifestação de Cristo e a nossa participação nesse processo. A igreja existe para continuar sendo e fazendo quem Jesus foi e o que Jesus fez. Não é só um fator de identidade, logo logo a gente vai chegar lá. Mas também não é só um fator de origem, não é só um fator de essência, de natureza, mas é também um fator de destino, de propósito. E aí, a cristologia, ela é o ramo da teologia, o nome já fala tudo, que estuda a pessoa e a obra de Jesus, quem ele é, o que ele fez, o que fará, a partir dos aspectos que apontam, primeiro, para a sua vida, segundo, para as suas obras e ministério, serviço, terceiro, para o seu sacrifício, quarto, para a sua ressurreição e quinto, para o seu retorno e o seu reino. E aí, a partir disso, tem algumas coisas bem interessantes. O porquê a cristologia ela existe como disciplina teológica. Ela existe para nos... Pode passar, irmão, por favor? Ela existe para nos ajudar a entender, a compreender dois pontos que são fundamentais na nossa espiritualidade enquanto filhos de Deus. Não somente aprender informação e conhecimento sobre Jesus, mas trazer esses princípios para a nossa vida prática. Então, a cristologia ela busca compreender a identidade divina e humana de Cristo, convergida na mesma pessoa, sua missão redentora e o papel central que ele ocupa na manifestação de Deus à criação ao longo das eras e na salvação da humanidade a partir do seu sacrifício. Assim, os princípios e fundamentos que regimentam esse ramo da teologia é o próprio Cristo. A gente hoje estuda a teologia para aprender, para conhecer, para experimentar, mas às vezes a gente não consegue desfrutar da vida de Deus a partir de todo o conhecimento que a gente adquire, porque falta a prática, falta a resposta à informação ou talvez a revelação que nós já recebemos. Então, a cristologia, ela tem uma chave, ela tem um cerne. Eu vou falar logo dos aspectos gerais, depois dos aspectos principais, mas entre esses aspectos principais tem uma chave, que é
a divindade manifesta na humanidade e a humanidade no processo de santificação para a divindade. Logo, logo a gente vai chegar lá. Não é que o homem vai se tornar Deus não, viu, irmão? Embora a gente tenha algumas informações lá em Êxodo, aonde Deus fala que Moisés seria para Faraó como se fosse o próprio Deus. Mas não vamos misturar as coisas. Anastácio, um escriba de Alexandria, ele foi um dos bispos lá no século 600 que liderou a igreja em Alexandria, e ele disse uma frase bem interessante sobre a pessoa de Cristo. Ele disse assim, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez homem para que nós, enquanto homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Poeticamente, o que é que ele está falando ali? João capítulo 1. Vamos lá, rapidinho, para João capítulo 1. Meu café esfriou. João capítulo 1. Jesus desceu para nos fazer subir. Mas a gente só vai conseguir subir se antes a gente descer. Não entendi nada, mas enfim. Jesus, ele foi o pão vivo que desceu do céu. Ele encarnou, viveu a sua vida, cumpriu o seu ministério, morreu e desceu às partes mais baixas da terra. E depois ele ressuscitou, ele ascendeu os montes. E em Atos é dito que aquele mesmo Cristo que aquela geração viu subir, ele também descerá novamente. Então, se esse é um processo que o Filho de Deus viveu, e nós, em Cristo, estamos sendo feitos filhos de Deus, e Jesus é esse padrão, esse processo que Jesus viveu, ele precisa ser cumprido por cada um de nós. E é justamente esse processo de descida que eu acredito que muitos de nós está errando ao longo da nossa vida. Se Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ele está falando sobre o Sheol, para restaurar todo aquele que estava lá, aprisionado nas trevas, para transportar para o reino de luz. A gente precisa fazer o mesmo. Obrigado, você é um amor, você é um fofo. Você é um dos irmãos mais fofos dessa igreja. Hã? Não, você é o primeiro. Você é o primeiro, fofo. Depois, Cleison também. Cleison está lá em cima, mas ele também é muito fofo. Ele é tão fofo que enjoa. Então eu vou embora. Não, você não é fofo, não. Então, o que é que João 1 diz? João 1, do 1 ao 14. Alguém quer ler para a gente tornar a questão dinâmica? João 1, do 1 ao 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós,
vimos a sua glória, Glória a Deus. como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. De forma resumida, Anastácio de Alexandria, o bispo de Alexandria, ele poeticamente falou sobre João, capítulo 1. O Filho de Deus se tornou homem para que nós, enquanto homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, é algo muito sério isso, porque tem um termo aí que João usa no versículo 13 a 14, que ele fala: receberam poder para se tornar filhos. O termo ali é a palavra exousia, que é basicamente uma mulher em trabalho de parto, fazendo força para parir. Olha que interessante. A mulher está lá grávida, gestante, fazendo força para o filho vir à luz. Então, a palavra poder é basicamente isso. Então, o que João está dizendo é que, através da manifestação de Cristo, Deus fez força para nos gerar como filhos de Deus. E esse processo é um desenvolvimento. Eu fui feito filho, fui formado filho nele antes da fundação do mundo, mas no ato do meu nascimento, a Bíblia diz lá em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nascemos no pecado, mas no ato de receber a salvação a partir do sacrifício de Cristo, nós recebemos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. O processo de santificação que nós estamos vivendo agora nada mais é do que esse aperfeiçoamento, essa restauração da nossa identidade. E aí, a palavra filho que João usa aí no capítulo 1 é a palavra técnico. Os irmãos lá da Cidade Baixa já estão cansados de ouvir sobre isso, porque há algumas semanas a gente já estava conversando sobre essas coisas. Então, a palavra técnico ali faz referência a uma criança de colo, a um bebê. Ou seja, João está dizendo: vocês foram gerados em Deus como filhos de Deus para alcançar a estatura de Cristo. Mas até o momento vocês são crianças. E como se dá esse processo de aperfeiçoamento? A partir da resposta que nós damos para Deus. Se o Filho de Deus, que foi Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra, e foi a partir disso que ele conseguiu ascender e receber um nome acima de todo nome e governar sobre as esferas das regiões celestiais. A igreja agora ela passa a se aceitar com Cristo nesse lugar e a partir disso exercer as boas obras, porque fomos salvos para as boas obras. Então deu para perceber que é um processo construtivo. Aí eu montei um outro esquema. Eu ia falar dos aspectos gerais aqui, mas eu acho que não vou falar, senão a gente vai... Pode passar, irmão, por favor. Esses são os aspectos gerais. Eu depois vou mandar esse slide lá no grupo da igreja. Eu não gosto dessas nomenclaturas, porque eu sou soteropolitano. Elas são intelectuais demais. Então, eu fiz uma mudança em algumas palavrinhas ali para facilitar o entendimento. Quem aqui sabe dizer aqui o que é ontologia, velho? O ser. Sabe? Mas beleza. Pô, rapaz. E aí? O que é que muda? Entendeu? Então, ali são 8 aspectos gerais da cristologia. São aspectos que são muito importantes nesse processo de compreensão acerca da vida de Jesus, a encarnação de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição e o retorno. Aí a gente tem ali o aspecto histórico, o aspecto ontológico, que fala sobre a natureza, o ser. Aí a gente tem ali o aspecto funcional, que já tem a ver com atividade, serviço. Aí a gente tem ali o aspecto soteriológico. Quem é que sabe dizer o que é soteriologia, rapaz? É salvação. Mas são nomenclaturas que às vezes a gente não consegue ter intimidade, a gente não consegue entender.
Então a gente precisa transmitir isso de forma mais clara possível. Aí a gente tem ali bíblico-teológico. O que é isso? Ou seja, são todas as manifestações de Cristo ao longo das Escrituras. Depois, eu coloquei algumas bases ali, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas no texto de João, capítulo 5, versículo 39 ali, é o próprio Jesus testemunhando. Ó, vocês não me conhecem, porque vocês não entenderam que as Escrituras falam de mim, a meu respeito. Então, Jesus está dizendo que toda a Bíblia fala dele. E aí esse aspecto ali, bíblico-teológico, nada mais é do que todas as aparições, manifestações, os arquétipos de Jesus ao longo das Escrituras. Então, exemplo, a figura de José ali, em Gênesis 39 ao 45, todos os capítulos ali, se a gente parar para observar essa manifestação de Cristo, a gente vai perceber que toda a história de José é a pregação do Evangelho. Toda a história de José do Egito é a pregação do Evangelho na pessoa de Cristo. O processo do pastoreio, o processo de ser traído pelos irmãos, depois a reconciliação com seus irmãos, o processo da intercessão a favor dos seus irmãos para com o Pai, o presídio que José faz similaridade justamente aos lugares mais baixos da terra que Jesus desceu para nos tirar das trevas, a ascensão de um servo de Faraó e o juízo do outro também fala sobre os dois ladrões que estavam na cruz, um ao lado de Jesus e o outro do outro. Um que foi restaurado, que foi aquele que creu que ele era o Filho de Deus e ascendeu para o reino, porque Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. O outro que não creu e por isso ele recebeu o juízo. Sabe? Então, são toda a Bíblia, figuras de vários homens apontam para Jesus. E se nós hoje somos filhos de Deus, a nossa vida está falando de Cristo? Será que os irmãos, as pessoas, a vizinhança, o bairro, sei lá, eles conseguem olhar para nós e ver Jesus encarnado em nós? Porque se o cerne da cristologia é a natureza divina habitando em um corpo físico, e nós somos feitos habitação do Espírito Santo, cada um de nós precisa ser a encarnação do próprio Deus. Porque isso vai falar agora sobre origem, isso vai falar sobre natureza, é entender que eu não vim de minha mãe, antes de eu ser filho do meu pai e minha mãe, eu vim de Deus, e viver a partir dessa consciência vai mudar a forma que nós vivemos as nossas vidas. A gente precisa, pelo amor de Deus, vamos lá. Eclesiológico, quando ele fala sobre a igreja e Jesus, não só a relação de serviço, mas a relação de aliança através da comunhão. A gente se confunde, que a gente acha que tudo é serviço. Eu vou fazer. E aí muitos de nós às vezes está exercendo serviço com fuga, para não assumir a responsabilidade de ser Cristo encarnado. Embora a natureza do ser, ela também carregue em si aspectos da natureza do fazer. Vamos logo, a gente vai chegar lá. Mas a gente não precisa fazer força, minha irmã Irá, para fazer nada. Porque Jesus disse em João 15 que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim é orgânico, irmão. E aí, isso aqui é uma denúncia, porque se a nossa vida ela não tem frutificado, significa que talvez a gente não esteja tanto em Cristo como deveria estar. Que é um processo orgânico, é natural. Aí a gente faz o quê? Força para gerar fruto. A gente faz força para a pessoa olhar para nós e ver Jesus. A gente faz força para a gente ser aceito como um irmão que tem uma vocação ministerial. Tudo isso é carência, velho. Quando na verdade
o modelo principal de serviço que Jesus ensina, ele é construído através de uma vida diante de Deus. Aquilo que a gente chama de corondel. Toda uma vida diante de Deus. João capítulo 5, daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Jesus disse assim, ó, aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Eu faço porque eu vejo o meu Pai fazendo. Então todo o serviço de Jesus é um serviço que é fundamentado no movimento de Deus. Mas esse movimento de Deus, ele só consegue, vamos dizer assim, mover Jesus a partir do lugar de contemplação, velho. Jesus estaria sentado, olhando para o Pai. Ele está diante do Pai, vendo o que o Pai está fazendo. E por ver o que o Pai está fazendo, ele... E aí, se a nossa vida está hoje mais atrelada a comer bem, dormir bem, vestir, fazer negócios e todas essas coisas perecíveis, é porque os nossos olhos eles não estão no Senhor. Se a gente ainda tem problema com vocação, se a gente ainda tem problema em entender a profissão, ou eu fui feito para quê? Pô, velho, se você sentar e olhar para o Pai, tudo isso vai ser resolvido. Porque o Filho de Deus, ele faz o que vê o Pai fazer. E aí tem algo mais interessante que o próprio Jesus disse sobre João 5, depois desse versículo. Ele diz assim, ó, o Pai nos ama e por amor ele mostra todas as coisas que ele está fazendo. Então, um dos motivos principais pelo qual o serviço da igreja em Cristo existe, nada mais é do que a manifestação do amor do Pai. E isso aí vai se cumprir aquilo que Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, como a gente já sabe, os dons espirituais e o amor. O aspecto ali escatológico, o retorno, o fim, a vinda de Jesus, o reino de Deus, processo de restauração de todas as coisas. E a gente tem lá ético existencial. Pode passar, irmão, por favor. Esse processo ético existencial, que é o último aspecto geral da cristologia, ele caminha junto com a ontologia. Porque enquanto a ontologia ela vai falar sobre o ser, a natureza, o aspecto ético existencial, ele vai falar sobre a humanidade redentora. É um padrão de humanidade. A gente precisa entender, irmãos, que Cristo vir mudou tudo, velho. A gente ainda se pega solto nisso. Por quê? Porque a gente não entende e ainda não vive na intencionalidade de que nós fomos feitos nova criatura. É esse o aspecto ético existencial. Todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação em Cristo recebem poder para se tornar filho e manifestar um novo padrão de humanidade. E existem vários princípios aqui, que a gente vai voltar também lá para a figura de Adão. O princípio que Adão recebe de Deus é: governe, cuide, zele, pastoreie. Então, toda a vida de Adão e serviço que Adão executava não era para conseguir comprar um celular, não era para comprar um carro, não era para comprar uma casa, não era para comprar um relógio da Shopee de 15 reais. Não era nada para isso. Era para a manifestação da sua vocação enquanto filho. Então, o trabalho que Deus dá para o seu filho Adão é para a manifestação da sua vocação. Agora nós nos corrompemos tantos ao longo do processo que todo o trabalho que nós executamos não é para manifestar a grande parte da nossa vocação, mas é para trazer para nós a provisão. Aí a gente não percebe que o Espírito Santo está todo o tempo tentando nos restaurar, mas a gente está fugindo para viver nossa própria vida, velho. A gente está fugindo do processo redentivo que Cristo cumpriu na cruz. E aí vamos lá, os aspectos centrais aqui.
Eu vou adiantar porque só temos 10 minutos. Eu queria 20, viu? Porque a música me atrasou. Te perdoo, irmãos. Kaique estava ali agoniado. Ainda bem que você faz parte. Esses são os 5 aspectos centrais da cristologia. Como a gente já conversou aqui, as aparições de Jesus, ou seja, Jesus ao longo de todas as Escrituras. Cristo em nós é a esperança. Além de termos a graça de Deus, de ver Jesus ao longo em todas as Escrituras. Olha para o lado. A gente tem a graça de Deus, de ver Jesus nos irmãos. Não existe pecado maior do que olhar para o irmão e não ver Jesus. A gente estava lá ontem na mesa nas ruas. Aí eu fui abordar um usuário, jovem, 35 anos. Pense um cara alto astral, gente boa. Aí eu fiquei lá, dei um abraço nele apertado. E a gente começou a conversar. Eu peguei a bola, bora brincar aqui com as crianças. Aí a gente começou a jogar bola lá com as crianças. Tanto menino na rua. Aí eu olhei assim, veio outro que estava bem sujo, bem fedorento. A roupa bem manchada assim, de sujeira, fedendo. E aí eu toquei na mão dele e puxei para dar um abraço. Aí ele se esquivou e eu não fiz força. E aí a gente começou a conversar lá, ele pegou a quentinha, vazou. Aí a gente acolheu eles, oramos com eles, pregamos o Evangelho, conversamos um pouco, saímos. Quando eu estou curvando o Espírito Santo, qual seria o seu coração se você visse Maurício aqui na esquina? Se você visse Andressa, Laisa, Raquel, Rafael, que são meus irmãos, por parte de pai e de mãe. Esse mesmo coração você tem que ter ao olhar para qualquer pessoa, independente da condição. Porque é o seu irmão. Aquele cara é meu irmão em Cristo. Então, uma das maiores bênçãos que Deus nos dá é ver Jesus, independente da condição dele. Porque se a gente consegue olhar para o irmão, independente da condição que ele esteja, e recepcioná-lo como irmão, e amá-lo como irmão, e tratá-lo como irmão, cara, a gente vai ser aumentado em fé. E existe poder de Deus para que o irmão seja restaurado. Você sabe por quê? Porque de todos os discursos que a gente ouviu ontem, a maior dor daquelas pessoas é se sentir amados. Porque eles não se sentiam amados. Era só rejeição atrás de rejeição. Pode passar, irmão, por favor. A aparição de Jesus, a gente já comentou, eu vou acelerar para ganhar tempo. A encarnação de Jesus fala sobre esse cumprimento. O ato de Jesus deixar a posição da soberania, tomar forma encarnada de servo para servir aos seus irmãos. Aí a gente tem ali o aspecto do sacrifício, né? A gente leu lá Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 20, aonde Paulo fala sobre os aspectos da obra redentora de Cristo. Nele nós temos purificação do pecado, nós fomos tirados das trevas, transportados para a luz. A ressurreição entende, irmão? O batismo, ele é uma prefiguração da ressurreição de Cristo. Quando alguém recebe Jesus, se arrepende dos seus pecados, confessa publicamente, e ele é batizado, e ele imerge, a imersão dessa pessoa
O levantar dessa pessoa é uma prefiguração, é um apontamento da ressurreição de Deus. Aí a gente tem o aspecto do retorno, aonde Cristo ele não vem mais como o Cordeiro, né, que vai remir o sacrifício de Deus. Jesus deu para Deus a oferta que Deus precisava receber para a purificação do pecado da humanidade. Mas ele não vem mais nesse padrão. Ele vem agora como um justo juiz. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para quebrar os homens de dura serviço. Ele vem para estabelecer a ira de Deus. E aí, já estou finalizando, tá certo? O último esqueminha que eu quero me ater para a gente encerrar. A gente falou lá que a ontologia, que é o ser, a essência, caminha junto com o aspecto ético-existencial, que é um novo padrão de humanidade, um novo modelo de humanidade a partir da pessoa de Jesus. E aqui eu tentei montar um esquema para facilitar a nossa compreensão sobre dois fatores, que é origem e destino. A gente leu João capítulo 1, aonde o apóstolo João, e aqui lembrando, Anastácio de Alexandria, ele diz: o Filho de Deus se tornou homem para que o homem pudesse ser feito Filho de Deus. E aí, as palavras que aparecem ali para fazer referência a Jesus é a palavra técno. 4 minutos? 5. É a palavra técno, que fala sobre natureza, origem e identidade. De onde eu vim? João 5, João 16, 28 ao 30, o próprio Jesus vai dizer: eu vim do Pai e vou para o Pai. Então, o próprio Pai é a origem e o destino do Filho de Deus. Se a gente viver, irmãos, a nossa vida a partir dessa consciência, a nossa vida não será mais a mesma. O que é que falta, Messias, na sua perspectiva? O senso de responsabilidade, o senso de identidade e o senso de propósito. Aí, em paralelo a isso, a gente vai ter a encarnação de Jesus. Aqui estão alguns versículos que comprovam que Jesus tomou a forma humana, né? Esses versículos 4 ali em cima falam sobre isso. E destino. Vou abrir aqui rapidinho Romanos capítulo 8. Você pode projetar, irmão? Romanos capítulo 8, 13 ao 16. Já estou acabando, viu? Não vem para cá fazer contagem regressiva, não. Portanto, agora já não há mais 8, a partir do 13, isso. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo, viverão. Pode passar? Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Até aí, não vou ler o resto não. A palavra que Paulo usa aí agora para se referir a filho de Deus não é mais um termo técnico que João usou lá em João capítulo 1. Agora é a palavra huios, que fala sobre governo, domínio, missão, propósito, destino na terra, governo espiritual. Então você percebe que existem duas estruturas. Tudo isso aqui está relacionado ao ser de Jesus, de onde ele veio, o que ele fez, para onde ele vai. E se a nossa vida, como Paulo categoriza, é uma pequena peregrinação, a gente precisa entender de onde viemos, o que precisamos viver ou fazer aqui e para onde nós vamos. Então a palavra huios é um termo que Paulo usa justamente para apontar o destino dos filhos de Deus. Mas junto com esse destino dos filhos de Deus, existe uma missão e um propósito. Então, a atividade da vida de um filho de Deus tem um propósito final, que é revelar o Pai. A vida de um filho de Deus, ela tem um propósito.
O serviço de um filho de Deus tem um propósito, que é revelar o Pai. E depois que isso é cumprido, para onde é que o filho volta? Para o próprio Pai. Amém, irmãos? E aí, finalizando, né? Um teólogo de um século e um pouquinho atrás, chamado Cal, eu não sei pronunciar não. Quem é que sabe pronunciar esse nome? Hã? É tanto Cal, né? Ainda bem que não é o Max, que é o Weber. Mas ele diz assim, ó, Karl Rahner, eu não sei se é assim que pronuncia. Ele diz, ó, a cristologia é a forma de contemplar o mistério de Deus. Se lembra do que a gente falou sobre o Salmo de Moisés? Moisés disse, ó, revela a sua obra aos seus servos, lá no Salmo 40, mas aos seus filhos manifeste a sua glória. A manifestação da glória de Deus é somente para os filhos de Deus. É por isso que uma das obras de Deus é levantar Jesus em glória. Por isso que Jesus disse, ó, Pai, glorifica-me a mim com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Mas se a gente parar para analisar lá em Tessalonicenses, Paulo também vai falar que nós seremos glorificados em Cristo. Então esse processo da glorificação de Jesus não é um processo individual. Porque Jesus foi glorificado como primogênito dentre os mortos, mas nós, agora que somos filhos de Deus, seremos glorificados também. E aí ele diz, ó, a cristologia é a forma de contemplar o mistério de Deus encarnado no meio dos homens, materializado na pessoa de Cristo e experimentado por todos aqueles que receberam o seu sacrifício. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente conheceu precisa ser desfrutado, e tudo aquilo que a gente desfrutou porque conheceu de Jesus precisa ser repartido, compartilhado. Recebi, entendi, dei. Sabe onde é que está o pecado que a gente comete às vezes? É a síndrome de Eva. Viu, comeu e deu. Quando na verdade Jesus, quando ele estabelece os discípulos, os apóstolos e a igreja, ele faz o que? Ele toma, reparte e dá. Através da influência de Satanás, Eva comeu e deu, tomou, comeu e deu. Mas Jesus ensina um novo padrão de serviço, que é tomar, compartilhar e dar. E aí ele continua. Jesus é o Deus que se tornou homem, e também é o homem perfeito que manifesta a substância da própria divindade. E aí, Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 22, segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Jesus precisa ser o motivo principal pelo qual vivemos e também precisa ser o motivo principal pelo que morremos. Vamos orar? Feche sua cabeça, abaixe os seus olhos, mas é o contrário. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça.